Obrigado pelo convite. É um momento oportuno, né, para discutirmos a questão, ou as várias questões ligadas à modernização, reforma, atualização dos procedimentos de licenciamento e avaliação de impactos. Eu agradeço o convite dos organizadores, em especial ao Carlos Bocuí, com quem eu conversei a respeito de qual a melhor abordagem, qual o melhor tema que eu poderia trazer como contribuição para esse debate. E ele sugeriu, e então combinamos, que eu abordasse um pouco a questão de capacitação dos vários agentes envolvidos em licenciamento e avaliação de impacto no Brasil. Eu preparei alguma coisa para 15 minutos, acabei de ser avisado que tenho 10, então vou tentar falar em 12 e meio, que é um compromisso, eu acredito que é aceitável, em 3 tópicos, basicamente. E começo falando sobre um fundamento. Talvez alguns de vocês aqui nessa sala tenham tido a oportunidade de colaborar conosco, um estudo feito por pessoas que trabalham comigo, não, fazendo pesquisa, sobre percepção de profissionais na avaliação de impactos e licenciamento ambiental no Brasil. Fizemos um questionário online, convidamos, distribuímos aí por meio de vários grupos, várias entidades e por contatos pessoais. Ficamos aí com o trabalho em andamento, o questionário disponível para ser preenchido até o dia 29 de fevereiro, portanto, semana passada. Eu tenho apenas alguns resultados preliminares que eu selecionei justamente para trazer o conteúdo da nossa conversa aqui. A intenção desse questionário foi captar a percepção de profissionais da área, pessoas que estejam trabalhando nos vários segmentos envolvidos com a avaliação de impacto e licenciamento ambiental. Tivemos 448 pessoas que responderam, das quais pudemos usar 414 respostas, chamamos de válidas. Isso por quê? Porque algumas pessoas não foram até o fim, não preencheram uma parte importante para nós, que é a qualificação, que nos permite fazer correlações, né? Então nós usamos 414 dessas respostas, que um número absoluto nos deixou bastante contentes, porque significa, no nosso entender, que tem muita gente interessada em contribuir para o melhor entendimento da prática atual de licenciamento e avaliação de impactos no Brasil. Onde estão essas pessoas? Distribuídas em quase todos os estados, apenas ali a coloração amarela, nós não tivemos nenhum respondente. A maior parte do estado de São Paulo, em segundo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Grande número do Distrito Federal, do Estado do Sul e também Bahia, o que também nos deixa contentes, porque reflete um pouco, pelo menos, o nosso entendimento de onde estão as principais atividades ligadas ao licenciamento e avaliação de impacto, justamente, acho que nesses estados, assim como em Brasília, por conta do governo federal e da atuação do IBAMA. Essas pessoas atuam predominantemente como analistas de órgãos ambientais, trabalham também como consultores e, em terceiro lugar, em universidades e instituições de pesquisa. Tivemos um percentual interessante também de respondentes do setor dos empreendedores, Ministério Público, um pouco menor de organizações não governamentais e depois um outro grupo aí misto, incluindo instituições financeiras e vários outros setores. Bom, em termos de experiência, na área dessas pessoas, todos eles, somados à experiência acumulada, temos muitos e muitos anos, 24% mais recentes na área, 35% entre 5 e 10 anos, e um número aí de 13% que tem mais de 20 anos de atuação na área. Quantos casos de licenciamento com base exclusivamente em estudos de impacto ambiental, como dizia o Bilbo antes? Bom, então temos profissionais com mais de 30 casos no seu currículo, na sua carteira, outros 20%, quase entre 16 e 20, quase metade com pelo menos 4 até 15 casos. Então, isso demonstra que é uma experiência não negligenciável acumulada por essas respostas. Bom, eu vou dar alguns exemplos dessas respostas logo mais. Eu esqueci de ver que hora eu comecei a falar, mas eu já fiz 5 minutos. Eu só faria um pequeno contorno, que é rápido, para trazer algumas ideias sobre a questão de aprendizagem. Talvez pedindo a própria reflexão de vocês sobre o que aprendemos, afinal de contas, em 30 anos, 1 mês e 15 dias, mais ou menos, desde a aprovação da Resolução do Programa 1 em janeiro de 1986. Não é pouco tempo, né? Quando eu falo com os meus alunos sobre o assunto, todos eles nasceram depois
da entrada em vigor da resolução FUNAMA. Então, nós, espero, né, devemos ter aprendido alguma coisa. Se não aprendemos alguma coisa, é melhor fechar tudo e ir para casa. Essa, naturalmente, é uma reflexão que cada um pode fazer com base na sua experiência profissional, no seu conhecimento da área. No que eu trago aqui como uma introdução a alguns resultados sobre a questão de capacitação, que eu vou trazer depois, é um dos conceitos, na verdade há vários, né, várias teorias de aprendizagem, mas para o que nos interessa, que é uma aplicação, não, uma aprendizagem com uma finalidade prática em larga medida, não exclusivamente, mas em larga medida, nós podemos entender essa aprendizagem como um aumento da capacidade de ação eficaz por parte de todos os envolvidos nos processos de avaliação de impactos e licenciamento ambiental. Órgãos ambientais, empreendedores, papel fundamental, os consultores, comunidades locais, organizações não governamentais. E quando a gente fala em que nós podemos aprender por meio e a partir do processo de avaliação de impacto e licenciamento, nós devemos não nos ater, não nos restringir à dimensão de aquisição de conhecimentos e habilidades, fazer melhores estudos, fazer melhores modelagens, ser capaz de fazer planos de monitoramento mais apurados, etc. Evidentemente isso é importante, faz parte, mas também deveríamos procurar pensar em que medida atingiríamos ou seríamos capazes de detectar alguma mudança de comportamento e de atitudes, por exemplo, da parte dos organismos que empreendem projetos, seja na esfera privada, seja na esfera governamental. E se, no fim das contas, talvez num patamar ainda superior, isso reflete ou poderia refletir algum avanço no sentido de valores voltados à sustentabilidade e não aos modelos mais clássicos, mais tradicionais de desenvolvimento ao custo da equidade social e da proteção da qualidade ambiental. Bom, como aprendemos para a prática da avaliação de impacto e licenciamento ambiental, 3 mecanismos básicos, e eu vou usar esse esquema, vou pular o primeiro, porque não vem ao caso, mas podemos aprender por meio de vários processos de educação formal, seja educação na universidade, seja treinamentos, programas e treinamentos de treinamento adotados por empresas, órgãos governamentais, empresas de consultoria, proponentes de projeto, etc. Mas também temos uma parte muito importante, fundamental mesmo, para discutirmos as melhorias do licenciamento, que é baseada na experiência profissional e, por fim, com base na pesquisa científica. Eu vou tratar mais do segundo caso, porque ele é o que nós procuramos captar, o segundo modelo, segunda categoria, é o que nós procuramos captar nessa pesquisa. Então, qual poderia ser o papel da capacitação na melhoria do licenciamento ambiental? Quando falamos em capacitação, também preciso diferenciar entre capacitação das pessoas, dos indivíduos, que evidentemente é fundamental, é o ponto de partida de tudo. Conhecimento reside primeiro na cabeça das pessoas e depois ele extrapola para as organizações ou para a sociedade. Mas é tão ou mais importante a capacitação das organizações principalmente centrais, aqui no nosso caso, que são o que nós chamamos de órgãos ambientais. Uma coisa é treinar pessoas, capacitar funcionários, analistas desses órgãos, extremamente importante. Outra é fazer com que o conhecimento gerado e absorvido por essas pessoas seja retido por essa organização e seja utilizado para as suas finalidades, para cumprir adequadamente a sua missão. Então, quando falamos em capacitação e quando o Cunha me trouxe essa questão, esse desafio, a primeira coisa que eu pensei é que tem que falar, tem que deixar claro que a capacitação envolve não apenas a capacitação dos indivíduos, de cada pessoa, por ela mesma, e a capacidade ou ampliação da sua cognição, que pode vir dos vários programas de treinamento, etc., mas principalmente das organizações que estão envolvidas nos processos de licenciamento e avaliação de impacto. Bom, a experiência, portanto, que nós procuramos captar com base nesse estudo de percepção, mostra algumas coisas interessantes em termos de possíveis necessidades de capacitação para a melhoria da avaliação de impacto e licenciamento ambiental. Não vou falar de tudo isso, são 14 perguntas que foram feitas com relação à prática atual de avaliação de impacto. Vejam bem, licenciamento sempre com base em estudos de impacto ambiental, então tudo aquele outro campo extremamente importante de licenciamento de fontes de poluição, licenciamento de outras causas de empreendimento de outros tipos que também possam causar impactos ambientais.
não procuramos deixar de fora aqui desse contexto. Bom, nós temos aqui, então, perguntas que foram feitas com relação à prática atual, e as respostas foram solicitadas em uma escala de concordância com as afirmações que foram feitas e em que medida, para esta pergunta aqui, as práticas atuais para cada um desses 14 tópicos eram satisfatórias, parcialmente satisfatórias, etc. Bom, eu destaco aqui, apontado ali pela flecha em preto, aquela que é o número 6 e que teve o menor número de respostas dizendo, puxa, está bom. Ou seja, maior número de respostas dizendo que precisa melhorar e bastante, que é relativo à participação pública durante a elaboração dos estudos de impacto ambiental. As pessoas que responderam disseram, puxa, isso está muito fraco. Vejam bem que não é uma exigência legal, né? Mas é uma prática que algumas empresas de consultoria, por exemplo, propõem para os seus clientes. A segunda, destacada ali com o número 5, a situação atual da audiência pública como espaço de participação. Então, percentuais de práticas atuais plenamente ou satisfatórias também entre os menores. E aqui obteve maior apreciação em termos de as práticas atuais estão razoáveis, estão satisfatórias, é justamente o ponto-chave, um dos pontos-chave levantados pelo Nilvo, que é a questão quais são os tipos de empreendimentos que deveriam ser sujeitos ao estudo de impacto ambiental. Dos 414 que responderam, mais 50%, quase 60% disseram já temos regras suficientes. Alguns disseram que podem melhorar, sempre os procedimentos e regras podem melhorar, mas comparado com as demais questões, vamos razoavelmente bem. Bom, aquilo foi com relação a procedimentos, com relação a técnicas agora, destaco aquelas que obtiveram maior índice de entendimento de que há problemas. E que são a avaliação da significância dos impactos. Bom, em primeiro lugar, a avaliação dos impactos cumulativos disparado com aquele campo de prática onde as pessoas que responderam entendem que, puxa, precisamos aprender muito, ou seja, precisamos nos capacitar muito, e aí, evidentemente, essa capacitação tem que ser entendida no nível coletivo, né? Não adianta ter uma ou duas pessoas que são expertos mundiais em avaliação de impactos cumulativos, por exemplo, para ficar nesse exemplo, se não há um espaço institucional adequado para que isso seja realizado no âmbito do licenciamento e avaliação de impacto no Brasil. O segundo, a avaliação da significância dos impactos, quando isso está incluído, né, dentro do processo de elaboração do estudo de impacto ambiental. Então, identificar muitas deficiências aí. Bom, é uma conclusão preliminar, então é preciso aprender a fazer melhor, tanto em termos de certos procedimentos, quanto em termos de certas técnicas. Por exemplo, melhor participação pública, melhor avaliação da significância dos impactos, melhor avaliação de impactos cumulativos. Fizemos várias perguntas, não vou falar absolutamente de todos os resultados, só mais esse outro aspecto que é relacionado ao tempo de dividido 2, elaboração do estudo de impacto ambiental e depois análise do estudo de impacto ambiental. E aqui dividido por grupos de respondentes, né, os 6 grupos principais e os outros. Então, por exemplo, analistas de órgãos ambientais e consultores entendem que, em sua maioria, né, em vasta maioria, o tempo, em geral, né, adotado para preparação dos estudos é mais curto que o necessário ou geralmente adequado. Muito poucos acham que o tempo é mais longo. E vejam bem, nem mesmo os empreendedores, em sua maioria, entendem que o tempo para a preparação do estudo de impacto ambiental é mais longo do que o necessário. Claro que sempre há aqueles que, com a sua experiência, encontraram possivelmente períodos bastante longos. Agora, se perguntamos qual é o tempo de análise, ou qual o seu entendimento, sua percepção sobre o tempo de análise do estudo de impacto ambiental, tanto consultores quanto empreendedores, mas vejam bem, também pesquisadores entendem que o tempo é mais longo do que o necessário. Em contraste, os analistas dos órgãos ambientais entendem que o tempo é mais curto do que o necessário ou que geralmente está apropriado. É um entendimento, uma percepção então interessante que mostra pontos de vista bastante diferentes. Portanto, se vamos reformar, melhorar o licenciamento ambiental, precisamos encontrar quais são os pontos em comum sobre os quais podemos construir processos que ao mesmo tempo possam ser melhores no sentido de mais eficazes e, se possível, também mais eficientes, maximizando o uso dos recursos. Último ponto, mas não vou desenvolver isso, porque tive a oportunidade de apresentar num seminário
do Ministério Público sobre o tema em Brasília, né, ano passado, o papel da aprendizagem com base em pesquisa. Então, remeto a um estudo que foi feito também por pós-graduandos que trabalham comigo, sobre o histórico e o acervo de artigos publicados sobre a avaliação de impactos no licenciamento ambiental no Brasil, desde 1985 até o final do ano passado. Encontramos 123 artigos publicados em periódicos nacionais ou internacionais, o que significa um corpo de produção científica que não pode ser deixado de lado. Não sei em que medida os redatores das propostas da ABEMA ou das propostas de tramitação no Congresso Nacional, não vou nem dizer levar em conta, mas pelo menos tem conhecimento da produção científica brasileira sobre o assunto, mas do ponto de vista de professor da universidade, evidentemente não poderia ser outra minha posição, a não ser de dizer que entendo que deveriam fortemente, seriamente ser levadas em conta as conclusões e recomendações existentes nesses estudos. Bom, termino por aqui, acho que com 2 minutos e meio mais ou menos. Agradeço a atenção e a oportunidade de trazer essas ideias para o debate.